E hoje, durante uma Assembleia Geral, os acionistas da Petrobras definiram os integrantes do novo Conselho de Administração. Assunto para o repórter Rodrigo Viga, que chega ao vivo. Viga, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Quantos nomes o governo federal conseguiu emplacar? E tem uma polêmica justamente envolvendo uma parte desses escolhidos. Explica pra gente. E quando não tem, né, Daniel? A gente dizia outro dia, né? P de Petrobras e P de polêmica. Boa noite para você, para a Lívia, para o nosso espectador, internauta e ouvinte da Jovem Pan. O Conselho de Administração é o órgão máximo da Petrobras, é formado por 11 integrantes, 3 já eram conhecidos anteriormente, e hoje foram escolhidos mais membros para esse que é o cargo, talvez, um dos mais cobiçados aqui na Estatal Brasileira de Petróleo e Gás. Agora, algumas escolhas chamam bastante atenção. Você lembra que ao longo dos últimos dias e semanas, a gente sempre disse aqui na Jovem Pan que o Comitê de Pessoas, de Elegibilidade e até o próprio Conselho de Administração atual tinham vetado alguns nomes, tinham reprovado, não recomendado, alguns nomes indicados pela União. Pois bem, primeiro fato que chama bastante atenção, Daniel, Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Dos 4 não recomendados, ou dos 4 vetados, reprovados, 3 acabaram sendo eleitos, porque a palavra final é justamente dos acionistas que participaram dessa geral de acionistas nesta quinta-feira. O outro fato que chama bastante atenção: muitos indicados pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vão compor o futuro Conselho de Administração da companhia. Secretário Executivo, Efraim Cruz, o secretário de Petróleo e Gás, Pietro Mendes, e ainda o secretário de Mineração da pasta do Ministério de Minas e Energia. Imagina-se que pode-se ter aí, no futuro bem próximo, uma espécie de queda de braço entre o que quer o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, e o que pensa, que deseja o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é apontado por muitos como uma espécie de representante de partidos do Centrão dentro do governo e agora também com influência dentro da Estatal Brasileira de Petróleo. Fui procurar alguns especialistas no mercado sobre essa atenção, que é o de aqueles considerados inelegíveis terem sido eleitos pelos acionistas na Assembleia desta quinta-feira. O especialista empresarial, advogado, especialista em direito empresarial, Marcelo Gotti, diz que não há nem ilegalidade, mas talvez a Petrobras tenha buscado menos adequado. Vamos ouvi-lo. Tá certo, perfeito. Rodrigo Viga, inclusive eu quero complementar com uma informação, porque há pouco a Petrobras informou, inclusive, que aprovou em Assembleia Geral o pagamento de dividendos referentes justamente ao exercício social de 2022. Estamos falando de um montante na ordem de 37 bilhões e 300 milhões de reais em dividendos, algo que será pago na ordem de R$17 por ação ordinária ou preferencial em circulação. É a Petrobras aprovando justamente esse pagamento de dividendos referentes ao exercício de 2022. Agora, Marcelo Suano queria, claro, repercutir essa decisão, esse dia de hoje que foi muito importante na Petrobras. Os nomes indicados pelo governo federal foram aprovados. Agora sim dá para a gente afirmar que a Petrobras está sob nova direção, aqueles nomes de confiança do governo federal. A partir de agora, o que a gente pode esperar? Mudanças substanciais em relação a temas sensíveis, a famigerada possibilidade de mudança na política de preços. Você vislumbra mudanças em curto ou médio prazo? A minha perspectiva não é de que será muito positiva para a Petrobras. Sim, como você apresentou, está sob nova direção. E essa nova direção, ela vem carregada de muitas perspectivas ideológicas do governo atual. A política de preços certamente será um ponto-chave para esta nova direção. Por qual razão? Porque ela quer dar vazão às intenções cada vez mais claras do governo de que a Petrobras tem que ter uma função específica para a sociedade brasileira, esquecendo que ela é uma empresa. Por que eu observo isso com consequências negativas? Isso vai afetar questões dos acionistas, investimentos. Certamente poderá, de alguma maneira, receber muitas reprimendas e muitas ações nos Estados Unidos, ou daqueles investidores que apostaram numa empresa que está vendo que, em determinado momento, haverá um conteúdo político ideológico muito intenso. Aí é que é o grande problema. Se quer mexer na questão do preço,
Podemos dar várias sugestões. Dentre elas, abra o mercado brasileiro e que outras e outras empresas venham trabalhar com a questão dos combustíveis ou com a questão do petróleo, hidrocarbonetos, o que quer que seja, seja para exploração, seja para produção, seja para distribuição. Aí é que está o grande problema. Mas, se nós não estamos nessa circunstância, o pior dos cenários é aquele em que a empresa perderá a credibilidade e ela perderá investidores, ela perderá valor de ação. Nesse sentido, com esta nova direção, tratando de uma nova política de preços, que responde às necessidades e interesses de um governo, certamente as consequências não serão positivas para a empresa e para o país.